Vamos lá, Provérbios 9, 9, muito conhecido o texto. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Eu quero trazer uma palavra para você, projetando vitoriosamente a sua vida. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, enquanto você viver, existir, né, você projetar vitoriosamente a sua vida. E eu vou te dar aqui, então, alguns conselhos para isso, baseado na Bíblia, coisas que você já sabe. Né? Não vou falar aqui coisas que você não sabe, mas coisas que você já sabe e que é importantíssimo reafirmar para o seu coração e para a sua vida. Vamos lá? Então, vamos lá. Para você projetar a sua vida de maneira vitoriosa, número 1, cuide de você. Cuide de você. Irmão, isso aqui é uma coisa muito séria, que tem gente que pensa que isso não tem valor nenhum. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito Santo habita nele? Qualquer que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso aqui é sério pra caramba. Está dizendo que quem destrói o corpo, Deus vai destruir. Então, como é que você não quer cuidar de você? Como é que você não quer cuidar de você? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz que nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. A minha vida, em todos os aspectos, é um testemunho do Evangelho. A maneira que você se veste, a maneira que você se arruma, se você toma banho, se escova os dentes, sabe? Se você tem higiene pessoal, a minha vida, em todos os aspectos, é um testemunho. Você é cristão, você é espiritual, mas você é um ser humano normal, que tem as necessidades psicológicas, emocionais, de autoestima, autorrealização, aceitação. Sabe? Deus cuida de nós em todos os aspectos da vida. Deus não cuida de você só no aspecto espiritual. Você já me viu falar isso, e eu estou falando aqui porque tem igrejas novas, inclusive está aqui pela primeira vez na ceia, a igreja de Lagomar. Vamos dar um aplauso aí, aproveita para pedir para vocês darem um aplauso, em Macaé. Nós temos gente nova, mas vocês mais antigos já ouviram falar aqui várias vezes. Deus tratando do povo no Antigo Testamento, no deserto, como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Comida e água no deserto. Povo dividido em tribo, mundo biológico. Povo dividido em tribo, mundo sociológico. 3 festas anuais, mundo psicológico. Festas, emoções, alegria. A nuvem e a coluna de fogo, presença de Deus, mundo espiritual. Aí você vai para o Novo Testamento e não muda. Mateus capítulo 6, só o versículo 25 e 33. Não andais, não é? Ansiosos quanto à vossa vida, ansiedade, mundo psicológico, pelo que haveis de comer ou beber, mundo biológico, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, mundo sociológico. E termina lá dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto é interessante. O texto, o verbo, está no futuro. Está dando a prioridade. A prioridade é o mundo espiritual. Quando você prioriza o mundo espiritual, não é você que acrescenta a sua vida, é Deus que acrescenta a sua vida. Todas essas coisas... Que coisas? Coisas do mundo biológico, psicológico, sociológico vão ser acrescentadas. É Deus que acrescenta quando você o busca. O problema nosso é que nós buscamos as coisas dos interesses materiais, emocionais, e queremos buscar Deus depois. Não vai dar essa inversão. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes.
mínimos detalhes. Mateus 10, do 29 ao 31, diz assim, olha, nenhum passarinho cai na terra sem que Deus permita. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Não valeis vós mais do que muitos passarinhos? Deus cuida de nós em detalhes. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Como é que Deus cuida de nós em detalhes e você não cuida de você? Uma coisa é que eu quero aproveitar que eu vou dar uma lambada. Homem tem medo de médico e de hospital. Está aqui a doutora Flávia, está aqui me olhando, ela sabe o que é que eu estou falando. Eu queria saber esses machos. Está doente, fica em casa, quer morrer, o miserável? Tem medo, é machão, fala alto, mas está passando mal. Rapaz, eu queria entender, rapaz. Está aqui a minha esposa, está me ouvindo. Se eu sentir alguma coisa no meu organismo fora do normal, direto. Não espero, se não tiver ninguém em casa, eu pego o carro e vou, como já fiz. Como é que pode? Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Como é que pode? Tem glicose alta, tem diabetes e é um translocado para comer doce. Triglicerídeo lá nas alturas e toma sorvete igual um cão solto. Colesterol lá em cima e comendo gordura. Você não cuida nem de você e depois vai para o hospital e quer que a igreja ore. Estamos enganados, irmão. Olha, eu não acredito em fatalismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito crente morre antes do tempo. Quer que eu repita? Muito crente morre antes do tempo. Eu não sou da teologia do fatalismo. Não está determinado. Não está determinado. Pode chorar, pode, igual a história do cara, né? Que disse que a morte falou que ia buscar um careca. Aí ele falou, o quê? Pegou uma peruca enorme, botou e foi deitar. A morte chegou e disse assim, não tenho careca, vou levar esse cabeludo aqui mesmo. Então, essa história de que está tudo determinado? Não! A pessoa não cuida do seu corpo, a pessoa não tem o cuidado. Você não cuida de você, como é que vai cuidar dos outros? Como é que vai cuidar da tua família? Pare para pensar, meu irmão. Cuide da sua vida espiritual. 1 Coríntios 10, 12 diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Lucas 21, 34, Jesus falou, olhai por vós. Você olha por você, para que não sobrecarregue os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, meu irmão, você quer ter uma vida vitoriosa? Cuide de você. O médico prescreveu um remédio? Tome. Agora, cada brasileiro é médico. Ele toma remédio porque ele acha que esse aqui é bom. Ele acha que aquele funciona. Ele prefere ouvir um irmão dar uma receita do que ir no médico e pegar uma receita com o médico. Essa que é a verdade. Muitas doenças seriam evitadas pelo preventivo, pelo próprio cuidado. Gente que só come porcaria e só come besteira o tempo todo, quer o quê? Não come uma verdura, não come um legume, não come uma comida salutar. Só come coisa fabricada. Só. Você quer o quê? Cuide de você. Diga para o irmão que está ao seu lado. Cuide de você, porque eu estou cuidando de mim. Fala. Alguém aí peça perdão a Deus, que você não está cuidando nada de você. Dois, preste atenção a isso aqui. Se você quer projetar vitoriosamente a sua vida, o caráter prevaleça sobre a unção. Como é que é?
o caráter prevaleça sobre a unção. Vamos definir o que é caráter e o que é unção, para a gente poder entender isso aqui. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e atitudes. A unção, vou dar aqui duas definições para você. Deus capacita alguém para uma tarefa específica no seu reino. Isso é unção. E o revestimento do poder do Espírito Santo na vida do crente. Isso é unção. E eu disse aqui, eu fiz uma declaração que o caráter prevaleça sobre a unção. Então vamos para a Bíblia. Toda afirmação teológica que se faz, você tem que comprovar com a Bíblia. Aproveito para dizer para pregadores, pastores, que eu fico vendo gente fazer conjectura teológica, como se fosse verdade teológica, mas é uma conjectura e não diz isso para o povo. Todas as vezes que você fizer uma afirmação teológica, você tem que provar com a Bíblia. Eu fico vendo aí os pregadores, eu sento ali e fico dizendo assim, tadinho, engana o povo, para mim não. Falei, isso aí é conjectura. Não é nem honesto para dizer, irmãos, eu vou fazer aqui uma conjectura teológica. Não. Ele prega a conjectura dele como se fosse uma verdade teológica. Então, deixa eu voltar para a mensagem. É só para dar um aviso aos evangelistas, pregadores, que a ADVEC tem muitos, né? Pastores, pregadores, evangelistas. Então, eu dou uma geral. Vamos lá? Preste atenção. Preste atenção. O caráter prevaleça sobre a unção. Davi foi ungido em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas Davi foi punido pelo seu caráter, mesmo tendo unção. Ele não perdeu a unção, não. Ele foi punido pelo seu caráter. Segundo Samuel, capítulo 12, vai ver o que Natã falou para ele sobre o pecado de homicídio e de adultério. As sentenças sobre a vida dele. Agora eu vou melhorar a afirmação e vou provar na Bíblia o que eu estou falando. A unção não leva para o céu. A unção não leva para o céu. Mas as atitudes determinadas pelo meu caráter podem me levar para o céu. E agora eu vou para o inverso. A falta de unção não leva para o inferno. Mas a falta de caráter produzida por minhas atitudes leva. Então vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 7, do versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus está no céu. Faz, atitude. Lembra o que é caráter? Caráter é o que define você e determina as suas escolhas e atitudes e ação. Olha o que Jesus está falando. Não é o que diz, é o que faz, é o que tem atitudes. Agora vai melhorar a coisa, aqui fica lindo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pelo teu nome profetizamos, unção. Pelo teu nome expulsamos demônios, unção. Pelo teu nome operamos maravilhas, unção. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Prática. Ação é determinada pelo caráter. A unção não livrou do inferno, mas o caráter colocou o cara no inferno. Está aqui, eu estou mostrando a Bíblia. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Está aqui bem explícito, Jesus. Para dar uma lambada nos pentecostais. Sabe? Profetiza. É mesmo, é? Ué, mas por que, pastor? Como é que pode isso, então? Meu querido, você tem que entender que os dons é de Deus para o homem. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom é de Deus para o homem, e todo fruto é do homem para Deus. Fruto é o quê? É o que eu pratico, tem a ver com o meu caráter. João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. O cristão não é conhecido pelos dons, é conhecido pelo fruto. Foi Jesus que falou em Mateus 7,20, pelo fruto conhecereis. Então, meu queridão, o seu caráter prevaleça sobre a unção, porque tem gente, principalmente no movimento pentecostal, que tem visão, que fala profecia, fala língua estranha, é trambiqueiro, é linguarudo. Estamos enganados, meu irmão. Estamos enganados. Tem gente que pensa que a unção é algo que vai quebrar o galho dele. Não, a unção é uma dotação de poder para você pregar o evangelho. É uma dotação de poder para você vencer até o mundo e o pecado. É uma dotação de poder para algo que Deus quer te usar em uma área específica. Mas não está dizendo que vai quebrar seu galho por causa da unção e levar você para o céu. Porque Jesus deu 3 exemplos, meu irmão. Profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas. Sabe o que é fazer maravilha? Sabe o que é o dom de maravilhas? É superior ao dons de curar. Dons de curar é você ter algum problema de saúde e não ter mais. Operação de maravilhas é o cara não ter um olho e nascer. Operação de maravilhas é um morto ressuscitar. Operação de maravilhas é um outro nível. E Jesus está falando, eu nunca conheci vocês, porque vocês praticam a iniquidade, mesmo tendo a unção para operar isso. Está olhando espantado? Está admirado? Você está aqui para aprender. E eu estou aqui para te ensinar. Porque o povo, muitas vezes, no movimento pentecostal, está enganado. Pensa que movimento do Espírito é salvo-conduto para pecar. E deixa eu dar só um detalhezinho. O lugar onde Deus mais operou milagres em toda a história da humanidade, e não operou nunca mais, foi no deserto. E quem disse que a ação sobrenatural de Deus é aprovação de conduta? Não, é prova da sua misericórdia e bondade. E lá no deserto, dos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, morreram no deserto, com toda a operação de maravilhas que Deus fez. Só 2 escaparam daquela geração. Deus não negocia princípios. Terceiro. Número 3. Seja exemplo. Seja exemplo. Olha, eu pregava sobre Daniel e me debatia como é que um cara entre 15 e 17 anos, a mais de 1000 quilômetros da sua pátria, longe de pai e mãe, numa cultura diferente, na Babilônia, no primeiro mundo. O cara estava no primeiro mundo, tá? E não foi lá para ficar na cadeia, foi lá para ser preparado para servir ao imperador. Como é que um garoto de 15 a 17 anos mudar o nome dele, mudar a cultura dele, mudar a língua dele, e vem lá Daniel, e Daniel decidiu não se contaminar? Como é que esse garoto teve essa capacidade longe de tudo, de todos? Eu ficava lendo o livro de Daniel, dizendo, mas como é que é isso? Tem alguma coisa na vida desse cara, tem algum negócio, tem alguma coisa. Pum! Cheguei no lugar. Daniel 2, 23. Eu te louvo, ó Deus dos meus pais. Falei, aqui, ó. Aqui. Vocês já me viram falar, mas tem muita gente nova na ADVEC, as 3 coisas mais importantes que os pais deixam para os filhos. Exemplo, exemplo, exemplo. Significa que não tem outra coisa mais importante a não ser o exemplo. Filipenses 4:9, Paulo diz, o que vistes, ouvistes, aprendestes e recebestes de mim, isso fazei. Pelo que eu falo, pelo que eu pratico, pelo que eu ensino. Mateus capítulo 7, versículo 27 e 28,
O capítulo 5, 6 e 7 são as leis do reino. E diz lá no final: e concluindo Jesus o seu discurso, muitos se admiravam da sua doutrina, porque falava como tendo autoridade, não como os escribas. Sabe o que significa? É que Jesus vivia o que ele falava. Agora, deixa eu falar para os pais que estão aqui. A criança, quando olha para o pai e para a mãe, ela tem um mundo de fantasia que o pai e a mãe é super-herói. Mas a criança cresce e vira adolescente. E aí elas entram em parafuso, porque cai a fantasia do pai e da mãe de super-herói, e eles começam a ver a realidade da vida. Vê o pai e a mãe dentro da igreja, escuta o que o pastor fala, vamos ler a Bíblia, vamos ler um capítulo da Bíblia, vamos orar, reúne a sua família uma vez por semana, e ele não vê acontecer na sua casa. Você pensa que teu filho não está vendo isso? Teu filho e tua filha nunca viu você com a Bíblia aberta, mas vê a tua com a cara nessa porcaria de celular 3, 4 horas por dia. Teu filho e tua filha nunca viu você de joelho dobrado. E nós queremos uma geração de crentes? Exemplo. Os filhos imitam pais. Olha aqui Daniel, o Deus dos meus pais. Eu não tenho a conta nem o número de vezes que eu vi meu pai de joelho dobrado orando e minha mãe. Eu não tenho na minha mente o número da conta de eu ouvir meu pai citar meu nome e de meus irmãos em oração. Eu não tenho na minha cabeça o número de vezes da conta que vi meu pai e minha mãe lendo a Bíblia. Eu não tenho o número de vezes que meu pai reunia a família e fazia culto doméstico. E hoje, para reunir a família para 2 minutos, ouvir uma mensagem do pastor e orar, muita gente não faz. Você quer que a tua família vai entrar onde? Um evangelho teórico, farisaico, um evangelho religioso. Evangelho não é religião, minha gente. Evangelho é o reino de Deus para ser vivido e praticado na terra. Ou tu pensa que a tua mulher também não vê você? Ou tu pensa que a tua filha não te vê, minha irmã? E que teu filho não te vê? E aí deixa eu trazer aqui uma palavra especial para homens. Tem macho aqui hoje? Tem homem, né? Então é com você que eu quero. A autoridade da casa pertence ao homem, até para dar autoridade para a mulher. Tua mulher pode mandar em tudo, mas ela tem que saber que ela está mandando em tudo porque você cedeu a autoridade para ela. O que muita gente não entende. Cada um tem um estilo, tem cara não. Deixa essa mulher mandar. Pode mandar, não tem problema não. Meu estilo de vida, eu vivo bem assim. Agora, ela e seus filhos têm que saber que a autoridade é você. O problema não é a mulher mandar, o problema é a omissão do homem. Os filhos clamam pela autoridade do pai. Estamos vendo muitos meninos e meninas com indefinição de sua tendência sexual pela ausência da figura masculina ou pela omissão dela. Eu vou dar aqui um conselho para mulheres separadas. Vou começar com vocês. Você está separada? Não destrua a figura do teu ex-marido para o teu filho, que é o pai dele. Por causa de vingança e de guerrinha, de separação, porque as separações são dolorosas. E aí quer usar a criança como instrumento. Você não sabe como você é medíocre. E se você pensa que você está atingindo esse cachorrão desse cara que te abandonou, você pensa que você está atingindo esse filho. Fortaleça a imagem, ele é teu pai. Respeite ele. Fortaleça isso. Você não tem ideia. Você não tem ideia de garotos que estão com dificuldade de identidade sexual. Figura, a criança quando nasce, ela está numa simbiose emocional com a mãe.
ela faz a ruptura entre ela, a mãe e o mundo a partir da figura paterna. O que esses pilantras não falam de deturpação de ciências humanas. Sabe? A criança, os filhos clamam pela autoridade do pai. Você pensa que você dando tudo para teu filho e para tua filha é que você vai conquistar? Os filhos clamam, os filhos precisam de limite, precisam ouvir não do pai. Não, não vai, não faz, não dou. Que exemplo de crente você é, que exemplo de homem você é, que exemplo de mulher você é. Que exemplo de mãe você é, de pai você é. Que exemplo de crente somos nós. Os novos convertidos estão olhando para os crentes mais maduros. Qual é o exemplo? Eles estão vendo que você entra na igreja e não dobra um joelho para orar 1 minuto. Eles estão vendo. Por que eu não preciso orar? Isso é besteira. Ninguém dobra o joelho para orar. Quando eu estou na igreja, minha amiga que me trouxe para aqui, eu nunca vi ela dobrar o joelho, porque eu vou dobrar o meu. Mau exemplo. Não trazem Bíblia. Não anda com a Bíblia. Meu irmão, o teu celular pode conter a Bíblia. Até para pesquisa, mas você tem que ter a Bíblia. Até o escriba. O escriba, para pegar, para escrever, tinha que se lavar, tinha um ritual. Querem pegar o celular, que pode acessar qualquer porcaria e não traz mais a Bíblia. Pode trazer o iPad, porque quer anotar, não tem nenhum problema, o celular que você anota, mas a palavra. Você tem que considerar a palavra acima de qualquer coisa. Eu bato na tecla e já falei com muitos pastores e pregadores e gente grande, você está errado. Você está passando um exemplo errado. Vem o cara com o iPad, cadê a Bíblia? Não, isso é iPad, isso não é Bíblia. O nome disso é iPad. Isso aí é celular. Bíblia é isso aqui, ó. Isso aqui é Bíblia. Exclusivo, a palavra de Deus. Tem que ter destaque na minha vida e na minha mão. Número 4. Construa relacionamentos. Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Todo isolado é o ignorante. Porque o ser humano só se desenvolve através das relações sociais. Eu já defini aqui numa outra mensagem, mas vou voltar a repetir. Uma das definições de saúde mental, não é a única, é uma delas. O que é um ser humano saudável mentalmente? É o ser humano que constrói relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. Não estou dizendo que quem não constrói relacionamentos profundos e duradouros com outro ser humano é maluco. Não estou falando isso não, mas tem algum problema. Eu coloquei aqui, é minha classificação para você entender, níveis de relacionamento. Se tem algum sociólogo aqui, está aqui a minha tese. Não estou fazendo doutorado em sociologia, mas é a tese. Tá? Níveis de relacionamento. Primeiro nível eu chamo de básico. Tem a ver com educação. Bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, com licença. É um nível básico. Você acha que isso não tem importância? Muitas vezes você entra e sai de um lugar onde você mora, não fala com ninguém, amanhã você precisa daquela pessoa, você é um ignorante, mal educado, não fala com ninguém, quero saber dele. Esse aqui é o primeiro nível de relacionamento, é o básico, tem a ver com a educação. O segundo nível é interpessoal, conhecer pessoas. Eu não quero conhecer ninguém. Você é um ser social, precisa conhecer pessoas. Eu vou dizer daqui a pouco a importância de você conhecer pessoas. Estou subindo o nível. Terceiro nível, eu chamo de um nível social. Conviver com pessoas. Tem gente que não convive.
Ela não consegue. Você só conhece a pessoa. Se conviver com ela, acabou. A pessoa não consegue conviver com outra, porque ela quer que o mundo gire em torno dela. Se não fizer o que ela quer, se não pensar o que ela pensa, se não agir como ela age, não vale para ser meu amigo. Deixa de ser ignorante, rapaz. Eu sou o contrário, eu gosto de me relacionar com pessoas que são diferentes de mim, que já me basta. Imagina eu ser amigo de 3 como eu. Quem é? Até você já entende, quem vai aguentar? 3 como eu sendo meu amigo. Eu não, eu tenho amigos que são opostos, totalmente diferentes. Isso é que é a beleza. Você se relacionar com o contrário. Não, tem que ser assim. Não, eu não gosto porque ela não fala muito. Ela não reage. É o jeito. Quem me ensinou isso? Meu sogro. Aprenda a singularidade das pessoas. Isso é meu sogro. Aprenda. Aprenda a singularidade das pessoas. Foi meu sogro que me ensinou, não foi outro, não. Aí eu vou subir mais um nível. Superior, amigos. Está vendo os níveis? Básico, interpessoal, social, superior, amigo. Aí isso aqui é um nível muito diferenciado. Você pode compartilhar coisas, que você pode confiar. E aí eu vou para o último nível, que é o máximo, intimidade. Só com cônjuge ou com Deus. Esse é o último nível do relacionamento. A intimidade. Só com cônjuge ou com Deus. Só. Agora, querido, você acha que não é importante você ter relacionamentos? Você não tem ideia do poder das conexões. O que você conhecer uma pessoa, o que essa pessoa pode te favorecer lá na frente? Você não tem ideia. Olha Daniel. Vou voltar para Daniel. Imagina se Daniel não tivesse relacionamento com o chefe da despensa. Não poderia ter uma ração, uma comida separada. Por ele ter relacionamento com o cara, ele pôde falar. Imagina se Daniel não tivesse relacionamento com o capitão da guarda, Arioque, que saiu com o mandado do rei para matar tudo que é sábio, e ele chega e diz assim, segura um pouquinho aí. Não executa isso agora, não. Tinha relacionamento com contrários, com gente pagã. Agora, olha Daniel, quando diz assim, Daniel e seus companheiros, amigos. Com esses aqui, amigos têm propósito em comum. Amigos compartilham vitórias e derrotas. Quando Daniel sobe, traz os amigos para tomar conta dos negócios da Babilônia. Companheiros. Olha a intimidade de Daniel com Deus, capítulo 9 e 10 de Daniel. Daniel, você é um homem muito amado, muito desejado. Tinha intimidade com Deus. Todos os níveis Daniel possuía. O cara foi primeiro-ministro estrangeiro no maior império do mundo. Ele foi primeiro-ministro de 3 imperadores. Por causa de quê? Relacionamentos. E o crente diz que vai morar no céu e não quer se relacionar com o irmão. Por algum acaso no céu, atenção, você é de onde? Adevec? Ah, você não falava com outro irmão? Quinta rua, última casa. É na direita. Você vai para a esquerda, porque essas ruas são sem saída. Tá? Fica tranquilo. Rapaz, como é que pode? Claro, desavença entre irmãos a gente tem. Discutir, até ficar aborrecido. Agora, como é que pode um crente não falar com o outro, ainda tem a cara de pau de vir para a Santa Ceia? Como é que pode? Você vai morar no céu, meu irmão. Vai ter que se relacionar na eternidade, não quer se relacionar aqui na terra. Sangue de Jesus tem poder. Eu fico imaginando aquela viúva de 2 Reis, capítulo 4. Que chega para Eliseu dizendo que os 2 filhos foram levados. Aí Eliseu diz assim, o que é que tens em casa? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aí o profeta diz assim para ela, vai,
e toma emprestado vasilhas, não poucas. Imagina se essa mulher não tivesse relacionamento com as vizinhas. Eu sou crente, eu sou santa. Esse bando de imundas, pecadoras, miseráveis. Eu nem olho, nem dou bom dia. Passo cantando, olhando para cima. Peça emprestado, segundo Reis capítulo 4. Não poucas, mas muitas vasilhas. O que aconteceu? Vai ver a sentença. O azeite é multiplicado, ela volta ao profeta. O que o profeta diz? Vende, paga a tua dívida e viva do resto. Tu já viu quantas vasilhas essa mulher arrumou? Para pagar a dívida, que 2 filhos foram levados. Olha, a dívida não era pequena, não. E ainda viver do resto? Relacionamento. Número 5. Eu vou falar uma coisa que o povo da ADVEC, eu vou falar por causa dos novos aqui. Isso aqui é uma coisa que a ADVEC é tranchant. Mas eu vou repetir por causa dos crentes novos. Aprenda a semear. Aprenda a semear. Escute isso. Algo da ciência que nós podemos aplicar no mundo espiritual. Tá? O que é ou o que são leis científicas? Verdades comprovadas. Uma verdade comprovada na ciência se torna uma lei. O que é isso? Todas as vezes que você repetir o processo, acontece. Lei da gravidade. Posso pegar quantas vezes repetir o processo, os corpos são atraídos para a terra, para baixo. Isso aqui é uma lei. É uma verdade científica comprovada de que quando você repete, quantas vezes tiver que repetir, o processo acontece. O que são teorias científicas? Verdades relativas que podem ser mudadas a qualquer hora. Teoria da evolução, não é uma lei, é uma teoria. Agora, Deus não tem teorias, só tem leis. E as leis que se tornam princípios, significa que todas as vezes que você praticar o processo, acontece. Não precisa nem orar. Olha que coisa que eu estou falando. De vez em quando nós estamos fazendo, eu falo para Elisete, oração inócua. Porque a oração não vale para isso porque tem uma lei. O que vale é você praticar a lei. Porque se praticar, acontece. Lei da semeadura é um princípio que norteia o reino. E Jesus fala de uma explicação simples em Marcos 4, 26 ao 28. O reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como naquela noite a semente cresceu. Aí diz assim, porque a terra dá o seu fruto naturalmente. Primeiro a erva, depois a espiga e depois os grãos cheios na espiga. Naturalmente, o que Jesus está dizendo? Quando você lança a semente na terra, naturalmente a terra vai produzir aquele fruto, porque foi estabelecida uma lei. Olha o que Jesus está falando. Quando você semeia, e não é só dinheiro, vai acontecer. Quando Jesus diz em Mateus 5,9, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lei de semeadura. Você semeia misericórdia, alcança misericórdia. Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. O que planta no espírito, vida eterna. Lucas 6,38. Aí é Jesus, aí é finanças. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque a maneira que você medir, você vai ser medido. Semeadura. Semeadura, meu irmão. O problema que você tem que entender, já que é uma lei, a lei da semeadura, você tem que entender que para cada plantação, essa analogia, há um tempo para a semente se desenvolver e crescer. Tem sementes que são ultra rápidas em tempo. Tem sementes que têm meio tempo, isso é um tempo regular. Tem sementes que vai levar muitos anos.
E aí, quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso. De que desde que eu sou garoto, que eu comecei a semear, que meu pai me ensinou, eu levei 14, 15 anos semeando e não vendo nada, vivendo apertado, vivendo em sufoco e devendo, e por aí, e dando dízimo e oferta. Mas a lei vai funcionar. A lei vai funcionar. Não importa se vai demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ter colheita aquilo que você semeia, seja finanças ou seja aquilo que a Bíblia diz para você fazer, porque o reino de Deus está sustentado na lei da semeadura. Semeie. Aprenda a ser dizimista, fiel e ofertante liberal. Semeie! Porque eu aprendi que essa lei produz 3 resultados. 1. Conserva o que você tem. Pode ser que a tua semeadura é para isso. 2. Multiplica o que você tem. 3. Faz você ter alguma coisa que você nunca teve. Ela pode funcionar nas 3, nas 2 ou em uma delas. Mas vai funcionar. Porque Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Número 6. E aqui eu quero chamar a atenção do povo da DEVEC, porque eu venho anunciando que eu quero dar um alerta. Nessa Santa Ceia ao povo da DEVEC. Eu vou usar um tópico de uma mensagem que eu preguei na Santa Ceia na terceira terça-feira de agosto. Na ceia da terceira terça-feira de agosto, eu preguei uma mensagem e vou pegar um tópico dessa mensagem para falar sobre isso e dar aqui um alerta ao povo da DEVEC. Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. A obediência é a única prova que você crê em Deus. Escute o que eu estou te falando. A obediência a Deus está baseada naquilo que Deus diz que é certo e não naquilo que você considera que é certo. A obediência a Deus está baseada naquilo que Deus diz que é certo e não naquilo que você considera que é certo. A obediência a Deus é praticarmos a palavra de Deus sem questionamentos. Você não questiona a Deus, por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Existem 2 filosofias no mundo sobre obediência, uma grega e uma hebraica. Nós usamos as 2 em diversos momentos da nossa vida, mas para com Deus só vale uma. Eu vou contar a historinha aqui para você entender que filosofias é essa de obediência. Numa historinha rápida que eu vou contar. Numa guerra, num acampamento, está um superior com 3 subalternos. E de repente os caras dizem assim, todo mundo deitado no chão. 2 deitam no chão e um fica em pé. Por quê? Quando ele fala por quê, explode uma bomba, o estilhaço pega ele e mata. Os 2 que deitam imediatamente no chão é a filosofia hebraica de obediência. Primeiro você obedece, mesmo que você não entenda. Você simplesmente obedece a quem está numa cadeia superior e acabou o papo. O segundo cara representa a filosofia grega de obediência. Você, para obedecer, primeiro tem que entender. Na nossa vida, isso de fato acontece muitas vezes. Você, para obedecer certas coisas, você quer entender. Outras vezes, você obedece e acabou o papo. Com Deus, só vale a primeira. Com Deus só vale a filosofia hebraica. Obedeça sem questionar, e mesmo que você nunca venha a entender. O problema é que os crentes querem a filosofia grega. Senhor, por quê? Eu vou fazer isso por quê? Imagina Abraão, Senhor, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, vou te abençoar e tu vai ser uma bênção. Senhor, para onde? Norte, sul, leste, oeste. Sai! E diz lá, Hebreus 11:8. E Abraão saiu sem saber para onde ia.
Sai, Deus mandou, faça. Mas por quê? Por quê? Escute o que eu vou te falar, meu irmão, meu amado, meus queridos. Se quisermos agradar a Deus, temos que obedecê-lo a todo custo. 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que em obedeça a sua palavra? Preste atenção, Deus não está medindo o teu nível de unção, de conhecimento e de maturidade. Os olhos do Senhor estão fixos na sua disposição em obedecê-lo. Deus não está medindo se você é muito santo ou menos santo, se você tem mais unção ou menos unção, se você é maduro ou tem conhecimento. Os olhos do Senhor estão fixos se você e eu estamos dispostos a obedecê-lo. Como eu disse aqui, todas as vezes que você faz uma afirmação teológica, você tem que trazer a Bíblia para comprovar. Eu abri dizendo, a obediência é a única prova que você crê em Deus. Eu estou fazendo uma afirmação teológica, então eu tenho que provar. A salvação é pela fé, comprovada pela obediência. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então está aqui o texto para comprovar o que eu estou falando. Não estou falando teoria teológica, não. Agora preste atenção, estou chegando onde eu quero. Eu estou falando da obediência a Deus que é absoluta. Agora escute. Na Bíblia existe uma cadeia de autoridade. Está aqui Deus, mas tem uma cadeia de autoridade. Vou citar algumas. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos pais. Efésios 6:5. Servos, obedeçam aos senhores, empregados a patrões, subalternos a chefes. Isso aqui é a cadeia de autoridade. Romanos 13:1. Todos obedeçam às autoridades constituídas. Hebreus 13:17. Ovelhas, obedeçam a pastor. Isso aqui é a cadeia de autoridade que está na Bíblia. Se você quer quebrar alguma delas, fique à vontade, depois receba a recompensa. Porque todas as vezes que você quebra um princípio, você quebrou a lei, então você fica sujeito às consequências de você quebrar uma lei. Hã? Você vai responder. Agora estou chegando onde eu quero, é só para você entender. Na cadeia de autoridade é que Deus está acima de tudo. Na cadeia de autoridade. Mas tem uma cadeia de autoridade que você não pense e não brinque com isso não, porque para cada uma tem consequências positivas ou negativas quando você quebra elas. Agora eu vou falar sobre rebelião. Aprende isso aqui. Todo rebelde se insurge em algum nível dessa cadeia de autoridade. Todo rebelde. Todo rebelde se insurge em algum nível dessa cadeia de autoridade. Se insurge contra Deus, se insurge contra o pai, se insurge contra patrão, se insurge contra a autoridade ou contra pastor. Agora escute o que eu vou dizer para você. Preste atenção, preste atenção. Todo rebelde não quer agir sozinho. Todo rebelde quer envolver pessoas para justificar a sua rebelião. Por que o rebelde não age sozinho? Só ele acabou. Não, ele quer envolver pessoas para justificar a sua rebelião. Lúcifer fez isso. Envolveu 1/3 dos anjos do céu. Datã, Corá e Abirão envolveu 250 maiorais das congregações de Israel. Números 16. Agora tem uma outra coisa do rebelde. Todo rebelde quer levar alguma coisa que não é sua. Satanás levou 1/3 dos anjos dos céus. E rebelião na igreja, o cara sai, mas quer levar a ovelha que não é dele. Agora vem a coisa mais funestra, mais terrível para dizer. Todo rebelde, em algum momento,
ou em alguma área, quando não é totalmente, será abatido. Todo rebelde, em algum momento, ou em alguma área, quando não é totalmente, será abatido. Lúcifer. Isaías 12, 14, 15. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou te abater até a profundeza do inferno. Datã, Coré e Abirão. A terra abriu e engoliu todos eles. Eu já vi esse filme na ADVEC. Eu já vi, tristemente eu já vi. Eu já vi o filme de rebelião que o cara nunca sai sozinho. E o que a gente fica triste é que sai com gente boa. Nós tivemos uma rebelião aqui na ADVEC, anos atrás, o cara saiu com 4 ou 5 pastores. Dos 4 ou 5 que ele saiu, um eu lamentei profundamente, porque era um cara bom. Os outros podia levar, que não valia um pedaço de unha. Mas um dos caras era um pastor, um cara promissor e bom. O cara levou. Saiu com 70, 80 pessoas na época. Qual o resultado da vida dele? Espatifou tudo, se desviou, perdeu família. Um dos caras que saiu muito inteligente, por sinal, com ele, trabalha como vendedor balconista de loja. Um outro. Salário, plano de saúde, escola do filho, chega para mim e diz assim: pastor, eu quero trabalhar lá no Nordeste, nos lugares mais pobres. Eu falei: rapaz, fica quieto aí, rapaz. Espera a hora. Pastor, eu quero ir, porque eu quero ir. Eu estou olhando para a cara do cara, tu não quer porcaria nenhuma, tu quer arrumar problema. Não deu outra. O cara saiu lá no lugar que ele já tinha sido pastor, arrastou gente e abriu uma igreja. Qual é o fim dele? Acho que está trabalhando numa sapataria e andando de ônibus. Tinha carro, tinha salário, tinha plano de saúde, tinha escola de filho. Eu vou dar um conselho para o povo da ADVEC. Eu digo sempre para vocês, se algum membro da igreja quiser sair para uma outra igreja, pede uma carta. Agora, eu não tenho o conhecimento de tudo, mas se eu souber que um membro da ADVEC está indo para um outro campo e que aquele cara dividiu um outro pastor, eu digo para o irmão, para esse cara aí eu não dou carta, não. Esse aí eu conheço. Esse aí arrumou um problema lá, não precisa arrumar problema aqui na ADVEC, não. Se eu não conhecer... Mas deixa eu aconselhar os crentes, se um dia você estiver aqui para outra igreja, verifique a origem daquela igreja. Verifiquem a origem daquele pastor, se ele não dividiu o trabalho, porque a praga da rebelião contagia. Uma família distinta, eles devem estar me assistindo. Uma família distinta. Quando aconteceu essa rebelião na ADVEC, eu conversei com a pessoa e o marido, a mulher e o marido. Falei, vocês, cuidado, isso aqui é rebelião, vocês vão ter problema para vocês. Mas eu acho a integridade e a dignidade da pessoa. Ela, porque era amigos, tinha amigos de família do cara, saiu junto. Anos depois, eu estou na nossa igreja lá, em Recife, aí ela vem com o marido, o pastor lá me disse, ela quer falar contigo aí. Eu falei, não, manda ela vir. Porque quando um cara se rebela, nunca mais volta, pastor. Eu posso liberar perdão, mas vai embora. Ovelha eu recebo de volta. Pastor, não. Perdoa e segue seu caminho. Esses que se rebelaram lá, uns 2 ou 3 voltaram, pediram perdão lá na igreja, pode ir embora, aqui não fica. Aí essa mulher com o marido chegou para mim e disse assim, pastor, não precisa fazer isso comigo. Eu quero primeiro lhe pedir perdão. Não precisa pedir perdão a mim. O senhor não tem ideia do que eu sofri na minha família e nos meus negócios por acompanhar essa rebelião. Ela foi honesta de dizer para mim. Eu admiro pessoas honestas. E voltou para a ADVEC e está congregando ao Senhor na nossa igreja. Mas ela disse, eu sei o que eu passei de problema, meu irmão, por favor. Não é por causa de ADVEC. Não. Tem várias igrejas de homens de Deus, por favor.
Eu só estou dizendo para você, por favor, não saia acompanhando o rebelde que vai atrair a maldição sobre a tua vida. E outra, aqui nessa igreja eu tenho legalidade espiritual. Qualquer cara que sair daqui com rebelião sai excluído do hall de membros. Eu excluo do hall de membros e decreto, porque eu tenho legalidade no mundo espiritual. Quando esse cara fez a rebelião lá, diante de 40 obreiros, eu bati nas costas e disse assim: eu quero. Você não quer se arrepender? É isso que você quer? É isso. É isso que você quer? É. Teu ministério está destruído. Vamos ver se eu tenho legalidade ou você. Eu não disse que ele ia estar destruído, ele ia para o inferno. Eu falei do ministério dele. E o que eu falei aconteceu. Por quê? Porque eu tenho legalidade espiritual aqui nessa igreja. Então, se algum pastor aqui quiser sair, dividir trabalho, levar gente, vai levar? Leva. Mas vai sair daqui excluído com uma sentença sobre a vida dele. Não se engane, meus irmãos. Eu faço o que ninguém nesse país faz. Qualquer membro dessa igreja que quiser ir para uma igreja séria e decente, eu dou uma carta de apresentação. Porque essa é a minha obrigação. Agora, se você sai acompanhando o rebelde, te prepare. E cuidado! Cuidado, porque geralmente o rebelde gosta de dar uma de vítima. É um pobre coitado, é um coitadinho, ele só conta a história para te atrair, mas não conta a verdade. Então, se um pastor sai da DEVEC, escute isso aqui, escute isso. Chegar um pastor para mim, pastor Silas, o que é? Deus mandou eu abrir um trabalho em Rio Branco. Deus falou comigo, me mostrou, eu vou sair. Primeira coisa que eu vou falar com ele vai ser assim: irmão, não dá para você esperar, não? Eu não tenho projeto para abrir igreja agora em Rio Branco. Mas se você esperar, espera um pouco. Mas se ele disser: não, pastor, Deus mandou eu fazer isso agora. Eu não tenho igreja em Rio Branco. Não tenho ovelha em Rio Branco. Ajoelha, meu filho. Eu boto a minha mão sobre ele e o abençoo. Agora, eu vou citar porque ele é um cara fiel, então eu gosto de citar o fiel para dar um exemplo negativo, porque eu sei que ele é fiel. Por exemplo, nós temos o pastor João em Castelo. João é cria, é da Assembleia de Deus da Penha. Lá de trás, João é um cara fiel. Estou citando ele, podia citar outro. Aí, estou citando você, João, negativamente, porque eu sei que você não faz isso. E não é isso. Aí, o João está lá em Castelo. Pastor Silas, eu quero sair da DEVEC. Você quer sair da DEVEC? Sim. Para onde? Eu vou abrir uma igreja aqui em Castelo. Vê se aqui sai Coca-Cola. Não, o cara quer levar as ovelhas da igreja lá que não é dele. Então vai sair excluído. Claro que o João não pensa isso. É um obreiro fiel, por isso que eu estou citando ele. O cara quer sair daqui. Pastor, me abençoa. Para onde você vai? Eu vou abrir uma igreja aqui. É mesmo, fininho. Tu vai sair daqui excluído. Está pensando que eu sou algum idiota? Primeiro, o cara quer abrir uma igreja porque todo pastor da DEVEC tem uma liderança. Todo. Você acha que eu boto um cara para dirigir uma igreja, um panaca? Tem uma liderança. Eu entendo isso. Todo pastor da DEVEC tem uma liderança. Se ele quiser sair da DEVEC e abrir uma igreja no bairro, vai levar gente com ele. Depois as consequências é outro papo. Mas qualquer pastor da DEVEC que sair da DEVEC e abrir uma igreja na região onde ele está, vai levar gente com ele, porque as ovelhas são simples. Depois segura a pancada no mundo espiritual, mas vai sair. Então todo pastor agora... Quando um cara diz que tem uma chamada para um lugar que eu não tenho uma igreja, então eu vou liberar de bênção para ele ir. Agora, que graça é essa? Eu entrego uma igreja que o povo da DEVEC investiu dízimo e oferta. O nome dessa igreja, nós abrimos uma igreja com tudo, botamos o cara lá, e depois o cara sai e quebra uma igreja na mesma cidade, no mesmo bairro. Ele quer levar o que não é dele. Ele quer causar divisão no corpo de Cristo. E ele tem o espírito de Satanás. E quem segue quem tem o espírito de Satanás é demônio.
Está entendendo o que eu estou falando bem claro? Mas eu quero deixar um registro aqui hoje. Quero deixar registrado aqui. Eu quero deixar registrado, meus parabéns, a maturidade e discernimento espiritual do povo da ADVEC de Jaraguá do Sul. Eu quero deixar registrado hoje aqui nesse dia. Eu quero dar um aplauso à maturidade e o discernimento espiritual do povo da ADVEC de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Porque gente pensou que ia sair daí e arrastar uma multidão e vai quebrar a cara, porque sai daqui excluído e debaixo de uma sentença espiritual. E eu quero dar parabéns. Porque quando um povo tem maturidade, você diz, o quê? Eu sou a ADVEC, meu irmão. Eu estou aqui, que papo, vai embora, vai para onde quiser. Abre o trabalho que quiser. Que eu vou acompanhar cabeçudo? É isso que vocês têm que entender. Em último lugar, para encerrar. Glória a Deus. Está entendendo o mistério? Não é mistério, porque é revelado. Eu estou só brincando com a linguagem. Aqui não tem mistério, não. Aqui é revelação total. E com a Bíblia. Antes de falar a última coisa, não posso deixar passar isso aqui. Na Bíblia, Deus perdoa pecados contra a sua santidade. Mas eu não vi Deus perdoar pecados contra a sua autoridade. O que é Deus perdoar pecados contra a sua santidade? Quando o camarada mente, Deus perdoa. Pode ter consequência, mas Deus perdoa. Se prostituiu, Deus perdoa. É pecados contra a santidade. Tem consequências. Agora, contra a sua autoridade, Lúcifer. Giovanni disse assim, tem algum demônio que quer voltar aí? Tem algum diabinho arrependido? Hã? Não. Acabou. Sai! Datã, Corã e Abiré. Teve negócio? Moisés negociou? Atenção, eu queria falar às congregações dos 250 maiorais. Tem alguém aqui que se arrepende? Olha o que Moisés disse para os caras. Se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Já disse que ia morrer todo mundo. Olha a autoridade do menino. Olha a autoridade que Deus deu ao cara. É isso que a gente não entende. Se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. O que é isso, meu irmão? O cara acaba de falar, a terra se abre e engole tudo, homem, mulher, família. Não brinca com isso não, meu irmão, porque eu sempre temi isso. Temor a Deus, a autoridade. Eu nunca olhei o meu pastor como um menor meu. Era famoso, programa em rede mundial de televisão, conhecido aqui nessas orelhas. É isso que eu falo para o... Rapaz, eu não sei, ô Dilton, eu não sei essa doença de ser pastor presidente. Eu sou o pastor presidente. Rapaz, eu fui 30 anos mais famoso que meu pastor. A igreja era conhecida como a igreja do pastor Silas Malafaia. Conhecido, meu ministério arrecadava 10 vezes mais do que a igreja. Não tinha salário da igreja, não tinha plano de saúde da igreja, não tinha nada, mas era fiel à igreja, meu pastor. Eu nunca olhei meu pastor como igual ou eu como maior. Eu sempre olhei meu pastor, eu de baixo para cima. Ele é uma autoridade sobre a minha vida. Gente veio na minha orelha e disse assim, Malafaia, deixa de ser idiota, abre a tua igreja, cara. Tu é famoso, tu tem nome, tu vai arregaçar, fica aí atrás de sogro aí, meu sogro. Que sogro porcaria nenhuma, rapaz. Eu estou debaixo de uma autoridade, segundo o que o Espírito Santo falou comigo. Eu nunca pensei que eu ia ser presidente de vocês. Eu nunca na minha cabeça passou que um dia eu ia ser presidente, que eu não trabalhava por isso. Eu queria ser fiel à igreja, meu pastor. Eu tenho moral para falar nisso e exemplo. Eu fico vendo uns borra-bota que nem tiraram a fralda no evangelho. Não sabe nem onde está o nariz direito. Vou ser pastor presidente. Vou dividir e vou me dar bem. Uns borra-bota. Aí eu vou dizer, porque eu não quero ser hipócrita. Não chega nem num fiapo de unha meu. Pela minha história. Eu nunca me rebelei contra pastor nenhum. Eu nunca me rebelei contra a autoridade do meu pastor. O obedecia e o amava.
vamos aprender a fidelidade, vamos aprender a honra e vamos aprender a obediência, se a gente quer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu termino dizendo, porque não dá mais tempo, porque a hora estourou. Aleluia. Se você quer projetar vitoriosamente a sua vida, tenha fé. Creia que Deus pode abrir todas as portas para você. A fé, irmão, a fé não tem limite. A fé abre a porta do impossível. Creia que esse ano vai ser o melhor ano da tua vida até aqui. Creia que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Creia que Deus vai abrir portas que você nunca pensou. Creia que Deus pode realizar o milagre que você ora há anos. Que Deus pode trazer a resposta sobre uma questão há anos. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a fé que nos sustenta em toda a nossa trajetória. Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É a fé. E como é que você tem fé? A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra, Romanos 10:17. Leia a Bíblia, venha para a igreja ouvir. Como é que se produz fé? Prática do evangelho no dia a dia. Aí você ora, aí você lê a Bíblia, aí você vem para a igreja, aí você evangeliza e você passa a ter experiências com Deus, e a tua fé vai crescer, e você vai ser um gigante, e não vai haver limite de portas abertas, e de milagres, e de bênçãos. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém. A igreja de pé.